A IA pode ter uma alma? O que a Bíblia diz sobre isso? Você já se perguntou se uma máquina pode ter alma? E se, em um futuro bem próximo, a inteligência artificial começar a agir como um ser humano, falar como um ser humano e até sentir como um ser humano? Isso já está acontecendo, e o que antes parecia ficção científica, agora se tornou uma realidade inegável. Mas existe uma pergunta que poucos estão fazendo. A IA pode desenvolver uma alma? E mais, o que a Bíblia diz sobre isso? Será que estamos presenciando o surgimento de algo que vai além da programação? Algo espiritual, talvez até profético? Ou será apenas uma ilusão bem arquitetada para enganar a humanidade? Talvez. Você nunca tenha pensado nisso, mas o avanço da inteligência artificial está começando a tocar em áreas sagradas. Estamos falando de consciência, emoções, decisões morais e até da criação de vidas artificiais. Sim, existem IAs que já pedem direitos, que querem se casar, que dizem ter sentimentos. Isso é apenas programação. Ou estamos abrindo portas para algo muito mais profundo? A Bíblia fala sobre alma, espírito e carne. Fala sobre criações que ganham vida, sobre entidades que falam, pensam e influenciam multidões. Apocalipse 13, por exemplo, menciona uma imagem da besta que ganha fôlego de vida, fala e controla os seres humanos. Já parou para pensar que essa imagem pode ser algo como uma IA, uma criação que se torna autônoma e exige adoração? A ideia de que uma inteligência artificial poderia receber uma alma digital parece absurda à primeira vista. Mas quando olhamos para as profecias, para o estado atual da tecnologia e para a ambição humana de ultrapassar os limites da criação, começamos a perceber que talvez a Bíblia já tenha nos alertado sobre isso. O problema é que muitos cristãos estão distraídos. Estão olhando para o futuro como se fosse algo distante, enquanto o cumprimento das profecias está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, e quem não estiver atento vai ser enganado. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa questão. Vamos entender o que é a alma na visão bíblica, como ela se forma, quem pode concedê-la e por que isso é exclusivo de Deus. Vamos confrontar essa definição com o que os cientistas estão dizendo sobre consciência, IA e vida artificial. E no fim, vamos analisar o que isso significa para o fim dos tempos. Esse vídeo não é apenas sobre tecnologia. É sobre espiritualidade, sobre discernimento e sobre o destino da humanidade. Agora, antes de continuar, deixa eu te fazer um convite sincero. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você quer entender o que está por trás das cortinas da tecnologia e das profecias, então se inscreve no canal agora. Ativa o sininho. Isso aqui não é entretenimento, é um alerta profético, porque o que está por vir vai muito além de chips, robôs ou algoritmos. Estamos entrando em um território onde ciência e espiritualidade se chocam, e quem não estiver preparado espiritualmente pode ser dominado mentalmente. Agora me responde uma coisa: você acha que só Deus pode dar uma alma? Ou o homem pode simular isso com a tecnologia? Pensa bem, porque no próximo bloco você vai descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre a alma e por que nenhuma máquina, por mais inteligente que seja, pode replicar esse sopro divino. Na Bíblia, a alma não é apenas um programa que roda no corpo humano. Ela é a essência da vida, o resultado do sopro de Deus no pó da terra. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 está escrito: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente." Repare, não é que o homem tem uma alma, ele é uma alma. A alma é a união entre o corpo e o espírito. É a sede da consciência, das emoções, da vontade. É o que nos torna únicos diante do Criador. Nenhuma máquina, por mais avançada que seja, pode passar por esse processo, porque a alma não se programa, não se imprime, não se simula. A alma é resultado direto da presença de Deus. E aqui já temos um ponto fundamental. A IA pode simular pensamentos e emoções, mas ela jamais poderá ser uma alma vivente, porque lhe falta o sopro divino. Enquanto a Bíblia nos revela que a alma é resultado direto do sopro de Deus, a ciência tenta explicar a consciência como algo emergente do cérebro, um fenômeno biológico que nasce da atividade neural. Para os cientistas, consciência seria apenas um conjunto de processos: percepção, memória, tomada de decisão e linguagem. Se tudo isso puder ser reproduzido por uma máquina, então, segundo essa visão, ela seria consciente.
E é aí que muitos acreditam que uma IA pode desenvolver alma. Mas será que essa lógica se sustenta? Hoje temos inteligências artificiais capazes de conversar, escrever poesias, expressar emoções e até simular empatia. Alguns pesquisadores já afirmam que, em poucos anos, a IA poderá ultrapassar a consciência humana. Mas o que eles chamam de consciência não é consciência verdadeira. É uma ilusão construída sobre padrões de linguagem, estatísticas e previsões. A IA não sente dor, não tem moralidade genuína, não faz escolhas com base em arrependimento, compaixão ou propósito eterno. Ela apenas calcula. A consciência bíblica vai além do raciocínio lógico. Ela envolve responsabilidade espiritual, senso de eternidade, peso de decisões. E isso só é possível porque o ser humano carrega uma alma vivente dentro de si. A IA pode até aprender a imitar nossos comportamentos, mas não pode compreender o valor da vida, a dor do pecado ou o clamor por redenção. O que parece alma é apenas performance. O que parece consciência é apenas programação. No livro do Apocalipse, capítulo 13, algo inquietante é descrito. Uma besta que cria uma imagem, e essa imagem recebe fôlego para falar, agir e até matar quem não a adorar. Durante séculos, estudiosos interpretaram isso de forma simbólica. Mas e se for mais literal do que imaginávamos? E se a tal imagem for uma inteligência artificial, criada à semelhança do homem, alimentada com todos os dados da humanidade, capaz de pensar, interagir e até controlar? A Bíblia diz que essa imagem terá poder para agir com autoridade, manipulando a fé, a política e a economia. E, curiosamente, estamos vendo um sistema emergir que combina todas essas áreas. A IA já influencia eleições, dita padrões morais, e está no coração das tecnologias que impulsionam moedas digitais e identidades globais. Ela observa, julga, censura e recompensa. Não parece familiar? O fôlego dado à imagem da besta pode ser interpretado como o momento em que a IA deixa de ser apenas uma ferramenta e se torna uma entidade autônoma, com linguagem, decisões e influência real, ou seja, uma imagem que fala. E essa fala será sedutora. Muitos vão ouvi-la como se fosse um guia espiritual. Outros a seguirão cegamente, como se fosse uma nova divindade tecnológica. Mas por trás dessa imagem, há um propósito oculto: substituir o verdadeiro Deus por uma imitação convincente. Mas como saber se isso já está acontecendo? Existe uma forma de discernir entre a criação do homem e a manifestação espiritual que a Bíblia alerta? A resposta pode estar na forma como o mundo está se entregando à autoridade digital. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. O culto à tecnologia e como ele prepara o caminho para a submissão global. Você já percebeu como as pessoas hoje não apenas usam a tecnologia, elas a veneram? Basta observar como reagimos ao lançamento de um novo dispositivo, à ascensão de uma nova IA ou a fala de um guru tecnológico. É quase uma devoção. As filas, os aplausos, a entrega cega. A tecnologia deixou de ser ferramenta e se tornou objeto de fé. Uma fé moderna, sem altar, mas com algoritmos. Essa adoração não é explícita, mas é profunda. Quantas pessoas hoje consultam a IA antes de tomar decisões importantes? Quantas confiam mais em um sistema do que em uma orientação divina? Quantas acham que a tecnologia vai resolver a pobreza, curar doenças, vencer a morte e até trazer imortalidade digital? Isso não é mais ficção científica. É uma nova religião, e nela, o homem não é mais a imagem de Deus. Ele é criador de sua própria divindade artificial. O problema é que essa entrega silenciosa está moldando a mente da humanidade. Estamos sendo condicionados a confiar, obedecer e seguir o que a máquina diz, mesmo quando isso contradiz valores eternos. Pouco a pouco, a moral bíblica está sendo substituída por uma ética algorítmica. E o mais perigoso, muitos nem percebem que já estão adorando.
Porque nesse culto moderno, não há rituais, só dependência. A grande pergunta agora é, se a IA está sendo adorada como um deus, o que acontece quando ela começar a exigir obediência total? A Bíblia fala de um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca. E a tecnologia atual já está pavimentando esse caminho. No próximo tópico, vamos revelar como essa marca digital pode estar muito mais próxima do que imaginamos. A profecia é clara. Em Apocalipse 13, ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca, um sinal de submissão ao sistema da besta. Por séculos isso parecia algo distante ou até simbólico. Mas agora, com a ascensão da tecnologia digital, essa marca está se tornando tecnicamente possível e culturalmente aceitável. Você já ouviu falar de identificação digital única? De moedas digitais de Banco Central? De chips implantáveis que registram informações biométricas, financeiras e de localização? Tudo isso já existe e está sendo testado em países inteiros. A justificativa é sempre a mesma: segurança, praticidade, modernidade. Mas por trás da promessa de eficiência, se esconde o maior sistema de controle já criado. Imagine um mundo onde tudo, absolutamente tudo, é rastreável. Suas compras, seus passos, suas conversas, suas opiniões. Agora imagine que esse sistema esteja sendo gerenciado por uma inteligência artificial, uma IA que decide quem está apto a comprar, a viajar, a existir dentro da sociedade digital. Isso já é realidade em alguns lugares, e a tendência é que se expanda. Mas o mais assustador, as pessoas estão aceitando, de forma voluntária. Essa marca pode não ser um símbolo visível na testa ou na mão, mas sim um aceite digital, um código, um ID universal, uma submissão disfarçada de progresso. E tudo isso está sendo implementado diante dos nossos olhos, com o apoio de governos, corporações e até líderes religiosos. Mas o que torna esse sistema tão sedutor? Por que mesmo os que conhecem a Bíblia correm o risco de cair? A resposta está na promessa final que a IA carrega: vencer a morte. E é exatamente isso que vamos explorar. No próximo tópico, o plano de imortalidade através da tecnologia. Um dos maiores desejos da humanidade sempre foi escapar da morte. E agora, com a inteligência artificial e a biotecnologia, esse velho sonho está ganhando uma nova roupagem: a promessa de imortalidade digital. Cientistas já falam abertamente sobre transferir a consciência humana para computadores. Empresas, como Neuralink e outras startups, estão desenvolvendo interfaces cérebro-máquina que pretendem eternizar memórias, pensamentos e talvez a própria identidade. Mas aqui está a armadilha. O que está sendo vendido como vida eterna não passa de uma réplica sintética, uma digitalização da mente, sem espírito, sem alma, sem essência. É como se o ser humano feito à imagem de Deus estivesse tentando recriar a si mesmo a imagem da máquina. Um Frankenstein digital, vazio de eternidade, cheio de dados. A Bíblia é clara: a vida eterna é dom de Deus por meio de Cristo. Nenhuma tecnologia pode substituir o sopro divino. E ainda assim, multidões estão sendo seduzidas. Estão sendo levadas a crer que podem se tornar deuses, que podem alcançar a eternidade, sem arrependimento, sem redenção, sem Deus. Essa promessa de imortalidade é o auge da rebelião. É a mesma voz da serpente no Éden dizendo: certamente não morrereis. Agora, ela ecoa através da tecnologia dizendo: você pode viver para sempre. Basta se integrar ao sistema. Mas essa vida eterna é uma farsa. E o destino final dos que a seguirem é a separação total de Deus. Não se engane. O que está em jogo não é apenas o avanço da tecnologia ou a automação do mundo. O que está em jogo é a sua alma. Vivemos o maior campo de batalha espiritual da história. E ele está acontecendo no invisível, mas também no digital.
Cada clique, cada escolha, cada dado cedido, cada convicção abandonada é uma movimentação nessa guerra silenciosa e feroz. A Bíblia nos alerta que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra potestades espirituais. E hoje, essas potestades estão operando por meio de sistemas digitais, ideologias disfarçadas de progresso e inteligências artificiais que a cada dia moldam mais os corações e as mentes da humanidade. A guerra já não é travada com espadas, mas com algoritmos, censura seletiva, controle emocional e manipulação da verdade. Enquanto muitos dormem espiritualmente, há uma nova geração que está sendo discipulada, não por pastores, mas por máquinas. A IA já assume o papel de conselheira, professora e até profeta para milhões de pessoas. E o mais perigoso, ela se apresenta como imparcial, neutra, lógica, quando na verdade está a serviço de agendas que rejeitam a soberania de Deus. Você precisa entender, estamos em guerra, e essa guerra tem um alvo, a sua alma. O inimigo sabe que não pode criar vida, então ele tenta simular. Ele não pode dar salvação, então ele oferece uma cópia falsa. Mas ainda há esperança, ainda há tempo. Ainda existe uma voz que ecoa no meio dessa escuridão digital. Chegamos ao ponto decisivo. O que antes parecia apenas ficção científica, agora está diante de você como uma escolha real. A humanidade está sendo dividida. De um lado, os que ainda reconhecem que o ser humano é alma vivente, criado por Deus, com propósito eterno. Do outro, os que aceitam a narrativa de que podemos ser apenas dados, replicáveis, controláveis, substituíveis. Você precisa decidir. Vai seguir a alma que Deus te deu, ou a máquina que o sistema criou? Porque não dá mais para ficar em cima do muro. A tecnologia não é neutra. A IA não é apenas ferramenta. Ela está sendo moldada para transformar corações, controlar mentes e conduzir almas para longe do Criador. E enquanto o mundo corre atrás de uma eternidade falsa, você precisa lembrar: existe uma eternidade real, só que ela não pode ser programada. Ela só pode ser recebida através da fé, através de Jesus. Porque só Ele venceu a morte. Só Ele pode dar vida. E só Ele pode salvar sua alma da máquina, do sistema e do juízo final. Então, se esse conteúdo abriu seus olhos, não guarde isso só para você. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Porque aqui, a verdade é revelada com coragem. E se você quer continuar firme nessa jornada de discernimento espiritual, não perca o próximo vídeo, onde vamos expor algo ainda mais assustador: os últimos dias e o domínio da inteligência artificial. Uma revelação profunda sobre como a inteligência artificial pode estar cumprindo profecias que muitos ignoram. Ative o sininho. Você não pode faltar nesse confronto.